Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Nossa aula de hoje é uma aula de correção de exercícios, para que vocês tenham esse material e que vocês possam estudar para a prova na semana que vem. O capítulo que eu vou cobrar nessa prova é o capítulo 13, é o capítulo de metabolismo energético, que fala de respiração celular e fermentação. Então, essa nossa P2 do terceiro bimestre vai cair apenas o capítulo 13. Por isso, claro, a gente vai corrigir os exercícios referentes ao capítulo 13, tá? Acompanhem aí no livro de vocês. Então, a gente começa aí na sessão testando seus conhecimentos. Na questão 1, qual é o papel do oxigênio no processo respiratório? Gente, é claro que vocês não precisam ter escrito especificamente desse jeito, mas que vocês tenham colocado uma resposta que seja mais ou menos esse mesmo sentido que tem aqui, tá? Então, olha só. O gás oxigênio, ele vai atuar como aceptor final de elétrons na cadeia respiratória. E ele se associa aos íons H+, que são liberados pelas moléculas carregadoras NADH e FADH. Então, ele vai funcionar aí como o aceptor final de elétrons. Que papel o NAD e o FAD desempenham no metabolismo energético? O NAD e o FAD, eles são aceptores de elétrons, eles capturam os íons H+, que são liberados ao longo da glicólise e do ciclo de Krebs. Então, tanto o NAD quanto o FAD capturam esses íons H+, da glicólise e do ciclo de Krebs, e eles levam esses íons lá para a última etapa, que é a etapa da fosforilação oxidativa. 3. Durante a respiração celular, em qual local da mitocôndria estão localizadas as proteínas que participam da cadeia transportadora de elétrons? Então, essas proteínas, elas são encontradas nas membranas internas das mitocôndrias, né? O local que a gente chama de cristas mitocondriais. Vou subir um pouquinho aqui para a gente poder enxergar aqui a questão 4. Ao passar pela cadeia respiratória, as moléculas de NAD e FAD, provenientes da glicólise e do ciclo de Krebs, liberam energia. Que processo ocorre movido por essa energia? Então, essa energia que é liberada durante a cadeia respiratória, ela vai ser utilizada para a formação de moléculas de ATP. Então, toda essa energia que vai sendo liberada por essas moléculas de NADH e FADH, elas são utilizadas para poder formar moléculas de ATP. Vou chegar um pouquinho para cá agora a nossa página, para a gente poder ver aqui o restante das questões. Número 5. Vou chegar um pouquinho mais para cá, senão vocês não enxergam tudo, né? Peraí, deixa eu ajeitar. Pronto. Número 5. O que são organismos anaeróbios facultativos? Em qual condição esses organismos conseguem produzir maior quantidade de ATP por molécula de glicose? Vamos prestar atenção nisso, gente. Os organismos que são chamados de anaeróbios facultativos são aqueles organismos que têm uma estrutura celular que é capaz de realizar a respiração celular. Mas quando há uma ausência de oxigênio, esses organismos, eles são capazes de realizar o processo de fermentação. Então, eles têm condições de realizar a respiração celular e realizam, mas em condições de ausência de oxigênio, eles são capazes de fazer a fermentação, tá? O processo de fermentação é um processo que origina 2 moléculas de ATP, enquanto que o processo de respiração celular vai originar 30 moléculas de ATP. Então, para esses anaeróbios facultativos, né, o processo de respiração celular, ou seja, o processo que acontece na presença do oxigênio, é o processo que tem o melhor rendimento energético, ok? Aí a gente termina a parte de
testando seus conhecimentos e começa aí agora em atividades propostas. Assinale a alternativa correta sobre a maneira como os seres vivos retiram a energia da glicose. Dessas opções que nós temos aí, a opção correta é a letra D de dado. A energia da molécula de glicose é obtida por meio da oxidação dessa substância pela retirada de hidrogênios presos ao carbono. Processo esse que é chamado de desidrogenação, que ocorre no citoplasma e nas mitocôndrias, tá? Então, essa energia, ela é exatamente proveniente dessa retirada dos hidrogênios. Esses hidrogênios, eles estão presos aos carbonos da molécula de glicose, então eles vão sendo retirados e, com isso, vai sendo gerada energia para que as moléculas de ATP sejam produzidas. Vou subir um pouquinho aqui para a gente ver a questão número 2. O esquema a seguir resume o consumo, que está determinado pelo X, e a produção, determinada pelo Y, de ATP na glicólise por molécula de glicose oxidada. Então, preste atenção no esqueminha que tem aí, ó. Glicose, ocorre aí o consumo de ATP, depois ocorre a produção de ATP, e aí, então, dá-se origem a duas moléculas de ácido pirúvico. Os valores de X e de Y são, respectivamente, então, a quantidade de moléculas de ATP que são consumidas, que está sendo representado por X, e a quantidade de moléculas de ATP que são produzidas, que está representado por Y, tá? Então, são consumidas 2 moléculas de ATP e são produzidas 4 moléculas de ATP. É por isso que a gente diz que o saldo energético da glicólise é de 2 ATP. Se produzem 4, entretanto, se consomem 2. Por isso, a nossa opção é letra A. Número 3. A energia liberada em uma sequência de reações ao longo da cadeia respiratória é utilizada na conversão do ADP mais fosfato em ATP. Essa sequência de reações é denominada, então, a sequência de reações que diz respeito aqui, ó, observa, sequência de reações ao longo da cadeia respiratória, onde a energia é produzida para poder formar as moléculas de ATP. Então, essa sequência de reações é o que a gente chama de fosforilação oxidativa, que é a terceira etapa do processo de respiração celular. A gente pode dizer fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. É que atualmente o termo fosforilação oxidativa é o que vem sendo utilizado. Vou virar a folha aqui para a gente poder continuar. Deixa eu chegar à página certinho. Vamos lá. A observação da figura a seguir permite afirmar que... Então, observa. A gente tem aqui as reações indicando aqui a glicólise, né? Aqui a acetilcoenzima A, e então a gente tem o ciclo de Krebs. Desse ciclo de Krebs, né, é produzido gás carbônico, assim como da glicólise também. Daqui sai NADH, isso vai em direção à cadeia respiratória. Esses íons H+, vão sendo transportados aí, vai sendo liberada energia para que as moléculas de ATP sejam formadas e possam ser utilizadas pelo organismo. O último aceptor de elétrons é o oxigênio e há a produção aí de água, tá? Então, né, em resumo, é isso que a gente tem nessa imagem. Então, aí a gente tem a letra B de bola como a nossa resposta correta, que diz o seguinte: a desmontagem da glicose dá-se pela remoção gradativa dos seus hidrogênios, desidrogenação. Falamos disso na pergunta anterior. Quando a gente lê aí o termo desmontagem, a gente está
vendo uma referência à quebra da molécula de glicose, né? Está ocorrendo pela remoção gradual dos seus hidrogênios. Então, esses hidrogênios vão sendo removidos da molécula, vão sendo capturados pelo NAD e pelo FAD e vão sendo transportados em direção à cadeia respiratória, ok? Questão de número 5. Em relação à respiração celular, assinale a afirmativa correta. A letra E é a nossa afirmativa correta, que diz o seguinte: em condições aeróbias, o ciclo de Krebs é uma via metabólica essencial para a completa oxidação dos glicídios, né? Então, é no ciclo de Krebs que ao término dessa oxidação, para que esses hidrogênios sejam liberados e possam ser transportados para a cadeia respiratória aí na última etapa da fosforilação oxidativa. A gente sabe, obviamente, que isso ocorre, né? O ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular, que é um processo aeróbio. Número 6. Vou subir só um pouquinho. Número 6. Considere as afirmações apresentadas a seguir. 1. O rendimento energético total de cada molécula de glicose degradada até 6 CO2 e 6 H2O é de 38 ATP, 2 na glicólise e 36 nos processos mitocondriais. 2. A utilização do oxigênio se dá nas cristas mitocondriais, como aceptor final de elétrons, como aceptor final de hidrogênios. 3. Em alguns micro-organismos, o piruvato proveniente da glicose é posteriormente metabolizado para produzir moléculas de etanol. Com relação à fermentação, pode-se afirmar que... Então, presta atenção que aqui a gente está falando, a gente leu as 3 afirmações, mas a gente vai utilizar essas afirmações para pensar a respeito da fermentação. Então, a respeito da fermentação, a 3 está correta, letra C, né? Então, a gente sabe que alguns micro-organismos, eles realizam a fermentação alcoólica, que diz respeito exatamente a quê? O piruvato proveniente da glicose, posteriormente é metabolizado para produzir moléculas de etanol, tá? Só uma outra coisa, gente, para esclarecer aqui, talvez vocês fiquem se perguntando, né? Aqui a gente está vendo nessa primeira afirmação, falando a respeito do saldo energético de 38 ATPs. Em questões anteriores, a gente viu falando a respeito do saldo energético de 30 ATPs, tudo isso para o processo de respiração celular, tá? Existe alguma divergência entre alguns autores, alguns pesquisadores, né? Mas atualmente assume-se que é em torno de 30 ATPs, alguns utilizam o valor de 30, outros ainda utilizam esse valor de 38 ATPs, que era o valor utilizado mais antigamente, né? Estudos mais recentes mostraram que esse valor deve realmente ser menor, tá ok? Então, só para poder tirar a dúvida, por que estão aparecendo esses valores diferentes aí para vocês. Vamos passar aqui para outra página. E nessa outra página, a gente já entra aqui na nossa última etapa, que é a seção Mergulhando Fundo. O esquema a seguir representa um processo bioquímico utilizado na fabricação de pães, vinhos, cervejas e outros produtos consumidos pelo ser humano. Então, a gente está observando aqui, ó, a glicose, que dá origem a ácido pirúvico, e desse ácido pirúvico pode se originar ácido lático, álcool etílico e ácido acético. Que processo bioquímico está representado no esquema? Fermentação. Então, a gente sabe que existe a fermentação lática, que do ácido pirúvico vai ser produzido o ácido lático, a fermentação alcoólica e também existe a fermentação acética, ok? Letra B. Qual é o papel desse processo no funcionamento das células que são capazes de realizá-lo? Então, a gente sabe que os micro-organismos que realizam a fermentação fazem isso para que eles obtenham energia
para produzir moléculas de ATP. Energia essa que é originada a partir da quebra aí de compostos orgânicos. Número 2. O fungo Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento de padaria que a gente conhece popularmente, é um anaeróbio facultativo. Quando cresce na ausência de oxigênio, consome muito mais glicose do que quando cresce na presença de oxigênio. Por que existe essa diferença no consumo de glicose? Então vamos prestar atenção, isso é importante. Na ausência de oxigênio, vai ocorrer apenas o processo de fermentação. E esse processo, a gente sabe que é um processo que rende apenas 2 moléculas de ATP. Na presença do oxigênio, ocorre tanto a fermentação quanto a respiração celular. E a respiração celular, ela tem um rendimento de 30 moléculas de ATP. Então, se o micro-organismo está realizando apenas fermentação, ele precisa consumir muito mais glicose para ele atingir aqui um valor suficiente de produção de moléculas de ATP. Quando ele está fazendo a respiração celular, ele não precisa de tanta glicose. Com poucas moléculas de glicose, ele já consegue um valor suficiente, né, de moléculas de ATP. Número 3. Os esquemas representam 3 rotas metabólicas possíveis, pelas quais a glicose é utilizada como fonte de energia. Rota 1, rota 2 e rota 3. Vamos observar essas rotas. Na rota 1, a gente vê que a glicose, né, temos aqui a glicose, vai ocorrer a glicólise e aí a formação de piruvato, reações de fermentação originam etanol. Então, aqui a gente está falando de fermentação alcoólica. Glicose, através da glicólise se produz piruvato, reações de fermentação, ácido lático. Então, falamos de fermentação lática. E na rota 3, glicose, acontece a glicólise, é produzido piruvato, ocorre a oxidação do piruvato, depois as reações do ciclo de Krebs, para então ocorrer a cadeia respiratória, onde a gente vai ter formação de água, gás carbônico e ATP. Então, aqui a gente está falando de respiração celular. Letra A. Quais rotas ocorrem em ambientes totalmente anaeróbios? Então, a gente acabou de ver que as 2 primeiras rotas dizem respeito à fermentação, que é um processo anaeróbio. Então, rota 1, que é a fermentação alcoólica, e rota 2, que é a fermentação lática. Deixa eu subir só um pouquinho para a gente enxergar melhor. Letra B. Cite 2 grupos de organismos nos quais se verificam as rotas 1 e 2. Cite 2 produtos da indústria alimentícia fabricados a partir dos processos representados nessas rotas. Então, os organismos que realizam a rota 1 e a rota 2 são fungos e bactérias. Fungos para a rota 1 de fermentação alcoólica, bactérias para a rota 2 de fermentação lática. A rota 1, que é a fermentação alcoólica, é utilizada na produção de bebidas alcoólicas e pães, e a rota 2, que é a fermentação lática, é utilizada na produção de coalhadas e iogurtes. Estamos acabando, pessoal. Último pedacinho aqui da nossa correção, tá nessa página, que é essa questão número 4. Vamos observar aí que tem, inclusive, um gráfico. Em uma espécie de levedura, então só para lembrar, levedura é um fungo unicelular utilizada na produção de cerveja, foi identificada uma linhagem mutante denominada Petit, do francês pequeno. A linhagem Petit não apresentava atividade mitocondrial. O gráfico relaciona as taxas de crescimento das linhagens original e Petit à concentração de oxigênio no meio de cultura. Ambos os eixos utilizam unidades arbitrárias. Então, olha só, aqui a gente tem nesse eixo os valores de taxa de crescimento e aqui nesse eixo
horizontal os valores de oxigênio, tá? Observa que os valores de oxigênio aqui, eles, para essa linhagem Petit, que é representada pelas bolinhas, né? Ele permanece inalterado, né? Então, em torno de 5 aqui da taxa de crescimento. E os quadradinhos, eles mostram aqui pra gente a linhagem original. Então, essa linhagem original, ela tem um aumento no consumo de oxigênio de acordo com o crescimento. Quanto mais cresce, mais consome oxigênio, ok? Isso é o que a gente tem nesse gráfico. Explique as causas das diferenças entre as taxas de crescimento das duas linhagens. Lembrando o seguinte, o que a gente leu aqui no enunciado? Que essa linhagem Petit, que é essa de bolinhas aqui, ela não tem atividade mitocondrial, ok? Então, sem atividade mitocondrial, a linhagem Petit é incapaz de realizar a respiração celular. Correto? Ela não consegue fazer ciclo de Krebs e ela não consegue fazer fosforilação oxidativa, que são os dois processos da respiração celular que ocorrem aí nas mitocôndrias. Então, a linhagem Petit, ela não faz nenhuma dessas duas etapas, tá? E com isso, obviamente, não faz respiração celular. Então, ela consegue obter ATP por fermentação. Então, linhagem Petit faz fermentação. Como a fermentação é um processo que gera apenas 2 moléculas de ATP, ou seja, tem um saldo energético menor do que a respiração celular, o crescimento dessa linhagem Petit, ele é mais lento e ele não é influenciado pela concentração de oxigênio. Então, essa concentração de oxigênio vai se manter sempre inalterada para a linhagem Petit, porque eles não utilizam nenhum processo aeróbio, só processo anaeróbio. E o crescimento é mais lento porque, ao invés de eles estarem produzindo 30 moléculas de ATP, eles estarão produzindo apenas 2 moléculas de ATP. Isso fará com que eles cresçam mais lentamente, ok? Gente, olha só. Então, terminamos a correção de todos os exercícios do capítulo 13. Se vocês tiverem ficado com dúvida, eu estou disponível aí no nosso horário no Google Class para vocês tirarem essas dúvidas, não apenas em relação às questões que nós corrigimos, mas também em relação a qualquer parte dessa matéria do capítulo 13, que vai ser a matéria da prova, tá? Então, deem uma recapitulada, dá uma lida novamente no capítulo. Se vocês acharem que vale a pena, assiste novamente a videoaula desse capítulo, para vocês garantirem de que não há dúvida, que vocês realmente conseguiram compreender direitinho, e aproveitem a nossa aula de hoje, para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida ou de questionamento que vocês tenham, tá bom? É isso, galera. Fiquem com Deus, estudem, se cuidem. Beijo no coração.